Quero saudar você que me assiste com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar um sonho. Na verdade, esse sonho, o Senhor me deu esse sonho faz uns 6 meses. Uns 6 meses. Mais ou menos uns 6 meses. Era algo para já ter passado, ter sido transmitido. Mas eu não transmiti esse sonho. Eu tive, confesso, muito ocupado com tantas coisas, família e trabalho e tantas coisas que eu acabei não transmitindo. Só que este sonho, aquilo que me foi revelado, continua presente e continua válido. Não é algo que simplesmente aconteceu, mas tem acontecido. Então eu me sinto na obrigação de transmiti-lo, mesmo que atrasado. Mesmo que atrasado. Bem, eu vou ser bem objetivo no sonho. Eu sonhei que eu via todo o mundo em esfera global, tá? E eu via a igreja do Senhor separada, eu via próprio nos tempos de hoje, a igreja do Senhor separada por denominações, né? Um povo ajuntado aqui, um povo ajuntado ali, o povo ajuntado lá, gente na planície, no litoral, né? Na região costeira, gente nas montanhas, enfim, nos vales. E eu via que havia um plano mundial, um plano global, enfim, como preferir chamar, para aniquilar o homem, para aniquilar a massa. Mas em especial, eu via um alvo em especial, que são aqueles que seguem a Cristo. São os cristãos, são os fiéis, aqueles que vivem o Evangelho. Bem, e era uma coisa muito difícil de explicar, porque era algo, é mais fácil, obviamente, vendo a situação como eu via no sonho. E eu via, resumindo, é claro, tá? Em vários pontos, mas de maneira particular em alguns, eu via o povo se reunindo no momento de culto, e eu via que é, haviam feito os poderosos, aqueles que governam os governos, enfim, com seus planos e as suas metas, eles haviam preparado espécie de bombas, algo como se fosse algo nuclear, eu não sei explicar direito. Havia um impacto muito grande em todo mundo. E aquilo era liberado. Aquilo é como se aquilo explodisse, mas não havia uma explosão, uma questão de combustão, uma explosão clássica, digamos assim, bem, daquilo explodir. Não, não havia isso. Eu via que explodia-se coisas, ou bombas, vamos dizer assim, era uma referência no sonho, mas aquilo não explodia assim como aquilo, da forma que nós conhecemos, digamos. Aquilo é como se exalasse uma fumaça, e era uma fumaça amarelada. E aquilo, ela ia soltando assim, como se fosse uma fumaça mesmo, e ia invadindo casas, prédios, cidades, ia devastando, ia trazendo morte. Ia trazendo morte. E quebrava, aquilo tinha um poder, por isso que eu digo como uma bomba, porque aquilo, na medida que entrava, apesar de ser como uma fumaça, algo representativo, é claro, aquilo quebrava as estruturas. Porque eu via casas rompendo, caindo, né, desabando, prédios. É como se rompesse a estrutura, é como se fosse o próprio uma explosão, mas eu via a essência daquela explosão, era aquele gás diferente, aquela espécie de fumaça, não sei explicar, amarelada, e aquilo invadindo cidades, nações, países diferentes. E eu vi que chegava um ponto que chegava um lugar que assim eu entendia que era o Brasil, porque eu via no Brasil
regiões costeiras, eu via nas montanhas, né, nas colinas, e eu via um povo se reunindo nas igrejas. E eu me lembro, por algum motivo particular, eu me lembro que eu via que era um horário de culto, né, à tardezinha para a noite, era aquele horário de culto, né? As pessoas começavam a se mover para dentro do templo para adorar, ou para buscar, enfim. Só que, no meu entendimento, no sonho ali, não era momento do tal. Era o momento de se refugiarem em famílias, dentro das suas casas e ali permanecerem em oração. Não era momento de sair para os templos, não era. Eu via que os grupos, a grande esmagadora maioria, elas iam. E eu via também um detalhe muito curioso, que essas que iam para dentro dos templos, elas não estavam preocupadas realmente em fazer, pelo menos no sonho, tá? Fazer a vontade de Deus, realmente buscar a Deus em espírito e em verdade, não. Por quê? Porque eu entrava em um desses templos e eu via toda aquela devastação acontecendo e essas pessoas não percebiam. E estava se aproximando de alguns templos, por exemplo, onde eu estava. E eu vi que estava várias pessoas ali dentro, o templo estava cheio, estava amarrotado de gente, todos muito bem vestidos, várias pessoas ali na frente, belas de terno e gravata, todos querendo ter a oportunidade de pegar o microfone e transmitir algo bonito, enfim. E eu pedi licença ali para falar que não era para estarmos ali, precisávamos nos refugiarmos, porque aquela fumaça, aquela radiação, ela estava invadindo casas, lugares, estava matando, estava e podia comprometer a estrutura ali. Só que eu pegava com muita dificuldade de conseguir pegar o microfone. Um cantava, o outro falava, o outro testemunhava, o outro. E o povo estava ali alegre, empolgado com aquilo ali. Ei, que coisa linda, maravilhosa, tá? E estava um clima de festa onde não havia. E eu, com muito custo, consegui pegar o microfone. Quando eu peguei o microfone para avisar, cortaram o meu microfone. E ninguém me ouvia. Finalmente, quando eu largava o microfone, com muita tristeza no coração, muito pesar, ligavam novamente o microfone e continuavam a festa. E eu gritava: isso aqui pode desabar, isso aqui pode desabar, as pessoas vão morrer. E não davam ouvidos. E eu saía dali. Quando eu estava saindo dali, aquela fumaça, uma espécie de fumaça, então eu vou relatar assim como uma fumaça. Aquela espécie de fumaça amarelada, radioativa, não sei explicar. Ela estava muito próxima, aí ela chegou até esse tempo. E quando chegou, ela foi passando e foi abalando o templo, de maneira que o templo começou a tremer as paredes como se tivesse sido arrancado do lugar. Então ele ficou todo torto assim, e estava para cair a qualquer momento. E o povo lá dentro não estava imaginando o que estava se passando lá fora. Todo mundo alegre, festejando, e o teto estava para cair na cabeça de todos eles. E havia literalmente um espírito de morte varrendo países, terras, nações e chegava ao Brasil. Eu, quando sonhei, eu imaginei, meu Deus, um ataque nuclear, não sei, alguma coisa assim, alguma coisa vai acontecer, isso é de seguro. Seguramente, mas... E só que nesse período, claro, não é uma desculpa, não tem porquê, mas eu tinha que fazer um intervento cirúrgico, família, trabalho, não sei o que, tanta coisa, e eu esqueci. Eu fui deixando para depois, e não transmiti. Resumindo, não sei se é isto, mas que venha a calhar, no sentido de estar sendo uma coincidência. Eu, por exemplo, estou aqui na Itália, estou vendo o caos, né, sanitário e econômico, não só da Itália, toda a Europa, mas a Itália está sendo a mais castigada na Europa até aqui,
com esses problemas de coronavírus, etc. E não sei se é isso, mas coincidentemente eu tenho visto o espírito de morte invadindo essa terra e outras nações e povos diferentes, e tem varrido, quebrando estruturas familiares, quebrando estruturas, desfazendo lares, matando, levando vidas e vidas e vidas. Milhares de vidas. Ah, o percentual de pessoas que adoecem é muito pequeno o que morre. Gente, mas está morrendo. Está morrendo. Nossa, infectou milhões e morreu poucos mil, né? Poucos milhares. Sim, mas morreram milhares que normalmente não morreriam. E não é só idosos, mas crianças e, enfim, jovens com maior dificuldade, mas tem acontecido. Repito, talvez uma coincidência, uma triste coincidência, mas tem acontecido. E isso continua acontecendo e agora os casos chegaram, vamos dizer assim, chegou no Brasil. E eu não sei porquê, talvez isso me levou a estar fazendo esse vídeo, me despertar, né? Me despertou, digamos, para lembrar do sonho e transmiti-lo. Por quê? Porque eu tenho recebido de mensagens de pessoas diferentes, de familiares, acerca do deve congregar, não deve congregar. A igreja tal está cancelando os cultos. A igreja tal estava fechado, agora voltou a abrir, agora tem que buscar. Ah, o povo está fazendo as decisões que têm sido tomadas no Brasil. A igreja A, B, C, D, católica, igrejas evangélicas, diferentes denominações. E por algum motivo tem me chegado as informações perguntando a minha opinião, não sei porquê. E me veio à mente esse sonho, não só dessa vez, mas agora mais forte. Então eu entendo que talvez era para este momento este sonho. Então é melhor tarde do que nunca. Então eu estou transmitindo este sonho. É algo muito sério que tem acontecido. Com certeza, se Deus me mostrou a muitas, ou pelo menos várias outras pessoas também. Porque o Senhor não deixa o seu povo desinformado, enganado. Agora, algo muito sério tem acontecido e continuará acontecendo durante um período. Espero que pouco. Já tem, pelo menos aqui na Europa, já tem muitos meses, né, este problema. Mas agora está chegando no Brasil. Eu espero que não com essa força, como está aqui. Eu espero que a vacina chegue logo, o remédio, enfim, a cura. Mas de qualquer forma, precisamos evitar perdas. Não é o momento de nos expor, não é o momento de, mas a igreja do Senhor tem que estar em fervente oração. Sou de acordo, é claro, mas todo mundo aglomerado em um só lugar. Não, não. A igreja do Senhor ela chegou até aqui por causa da igreja primitiva. E a igreja primitiva, meus irmãos, com toda certeza, não se aglomerava em grandes lugares, talvez até luxuosos, né? Para cultuar, ou seja lá para o que for, para se reunir. Não. Em prisões, ela se reuniu em cemitérios, onde os soldados romanos passavam, ninguém imaginava que eles estavam ali, nas catacumbas de Roma. Ele se reunia onde dava, né, nos lugares menos prováveis para não serem descobertos e serem mortos. Mas reuniam em orações, pequenos grupos de famílias, reunidos cada um em um lugar específico. E ali oravam. As orações elas são ligadas no mundo espiritual, não precisa você estar junto, colado, corpo a corpo, o contato visual, isso não precisa, ainda mais num momento como este. Então o meu conselho é, as famílias se dividem em pequenos grupos e estejam nas casas, porque ainda assim há o risco, é óbvio, né, da contaminação à casa de um ou de outro, mas
Se pega um contaminado com 500 que não estão contaminados em um só ambiente, a chance de contaminar até mesmo todos é muito grande. Então, e daí vão contaminar outros tantos. O momento agora eu aconselho, fiquem em casa. Fiquem em casa. Ah, mas a igreja do Deus vivo, sim, a igreja é a primeira a dar testemunho. A igreja é a primeira que tem que ter o bom senso. A igreja é a primeira que tem que agir na fé, sim, mas tem que ter o bom senso de saber isso eu posso, isso eu devo. Nós temos todo santo dia, temos cultos diários e nós nunca, ou pelo menos muitas vezes, né, as pessoas não dão valor a culto. Vão uma vez por semana, alguns uma vez por mês, outros nem congregando mais estão. E agora, de repente, queremos estar todo dia. Agora é que não deve. Agora é que não deve. Então, o meu conselho é: fiquem em casa, em comunhão com os irmãos. Vamos reunir uma vez por semana, no máximo, um grupinho de famílias, cada um, e essas famílias na casa de um irmão, oração, fervorosa oração, orem por telefone, estejam em oração constante. Isso é que nos colega, nos conecta uns aos outros, nos coloca em comunhão uns com os outros. Estejam em casa, refugiados, porque o espírito de morte está passando. Amém? Que o Senhor te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.